Oiê, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui para o terceiro dia da segunda temporada do Discipulado. Hoje, o nosso tema será o processo do discipulado, o cultivo. Vamos voltar lá para o ciclo para vermos em que fase estamos? Bom, pessoal, então agora que nós já vimos o ciclo, já vimos o tema e a fase em que estamos nesse ciclo completo do discipulado, nós vamos entender o que tem que acontecer lá. Bom, primeiramente eu quero dizer a vocês que leiam aí na casa de vocês o capítulo inteiro 15 de João. João 15. Esse capítulo nos ensina bastante sobre o discipulado, sobre essa etapa do cultivo e sobre como ser um cristão verdadeiro. Eu afirmo a vocês que vocês precisam ler esse capítulo aí com calma. Não vou ler ele todo por causa do tempo, senão nosso vídeo vai ficar muito grande, né? Mas nós vamos ler João 15, dos versículos 1 ao 7, onde contém a mensagem principal que a gente vai precisar aqui. Então, lá diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Gente, vocês perceberam que eu enfatizei muito a palavra permanecer. E mais pra frente eu vou explicar a vocês por quê. Bom, primeiramente, eu quero ler aqui, na lição da Escola Sabatina dos Jovens, que eu deixei o link aqui na descrição para vocês conseguirem ela online e também quem quiser comprar para ter ela física e estudar em casa mais sobre o discipulado. Eu vou ler lá na página 70 dela uma introdução, uma história que começa com esse assunto do cultivo. Eu achei muito interessante trazer essa história para vocês. Então lá começa assim. Na primavera de 1880, Ellen White, dirigindo-se à liderança da igreja, disse que era necessário mais ensino bíblico e menos sermões. Isso causou profundo impacto em um pastor chamado Stephen Haskell. Depois de orar e considerar o assunto, ele convidou algumas pessoas para participar de um estudo bíblico. Haskell introduziu um novo método no qual eram feitas perguntas e as respostas vinham diretamente da Bíblia. Ou seja, ele se sentiu incomodado com esse comentário de Ellen White de mais ensino bíblico e menos sermões, orou muito e decidiu fazer isso. Decidiu fazer uma classe em que as perguntas surgiam e a Bíblia respondia. E aí, durante a reunião, começou a chover forte e obrigou todos a permanecer no local. Haskell se aproveitou do imprevisto e estendeu os estudos bíblicos por quase 2 horas, despertando grande interesse nos ouvintes. Todos ficaram entusiasmados com a eficácia do método e pediram que ele fosse divulgado. E daí para frente, vocês que continuarem a leitura, vão perceber que foi divulgado mesmo em livros e diversos outros meios. Então, gente, eu achei super interessante, porque aí ele decidiu colocar em prática. E aí choveu forte e as pessoas foram obrigadas a ficar no local para não ir
sobre a chuva. E aí, ele se aproveitou dessa oportunidade de chuva forte para pregar e estudar mais ainda a Bíblia com eles. E fez muito sucesso, surgiu muitas dúvidas e as respostas foram sanadas com a Bíblia, né? Eu achei isso muito interessante, isso mostra o agir do Espírito Santo através de um discípulo verdadeiro dele, né? Bom, depois de preparar o solo, né, do coração dos interessados e plantar a semente do evangelho também no coração desses interessados, é hora de então cultivar a palavra de Deus no coração desses interessados. Bom, essa parte do cultivo, do cultivar a palavra de Deus, é a parte mais demorada e a mais trabalhosa em si. Uma boa alternativa de fazer esse cultivo no coração do seu discipulado é dar estudos bíblicos. Os estudos bíblicos nos ajudam com perguntas que a Bíblia responde. Esse método aqui que o Haskell usou, né? Jesus, ele compara lá em João 15, né? Nesses trechos aqui que eu li, também no capítulo todo vocês podem perceber isso. Que ele compara o crescimento espiritual ao crescimento e à frutificação das videiras. Ou seja, mais uma vez, ele se utilizou da agricultura, da criação, da natureza, para nos ensinar as verdades espirituais, nos ensinar sobre o crescimento espiritual que nós, como discípulos, devemos ter. O conceito da videira, seus ramos e os frutos, está intimamente relacionado com a palavra de Deus. Bom, como eu disse para vocês, eu enfatizei na nossa leitura a palavra permanecer. Essa palavra ela é muito usada nesse capítulo 15. Então, é a palavra que mais se repete, inclusive, nesse capítulo aqui da Bíblia. E quando nós permanecemos em Cristo, é porque a palavra dele permanece em nós. Ou seja, sem que essa palavra seja plantada e cultivada no nosso coração, nós nunca vamos permanecer em Cristo. Porque a palavra é quem fala sobre ele. E se nós não temos essa base do que é ele, nós nunca vamos permanecer nele. Ou seja, é somente pelo poder que a palavra de Deus tem que vai haver um crescimento espiritual, um crescimento como cristão. Além da palavra de Deus ela ser a semente dessa vida espiritual, ela é também um meio pelo qual ela é cultivada essa vida espiritual. Ou seja, a palavra de Deus ela é a semente, ou seja, que dá início à nossa vida espiritual. E ela também é um meio que é cultivada, ou seja, a palavra de Deus ela dá início à vida espiritual e continuidade também. Sem a continuidade da palavra de Deus na nossa vida, na vida do cristão, não é possível permanecer em Cristo. Os estudos bíblicos, ele alimenta espiritualmente a pessoa que está realizando e também a pessoa que está ensinando. Como discípulos, nós temos a responsabilidade árdua de garantir que a fome espiritual dos interessados seja saciada. Ou seja, quando uma pessoa chega em nós ou quando nós oferecemos o estudo bíblico e a pessoa aceita e pede o estudo bíblico, é porque ela está com fome espiritualmente falando. E quando nós não temos a responsabilidade de sanar essa fome, de saciar essa fome, Deus cobrará de nós. Ou seja, como discípulos verdadeiros de Cristo, nós precisamos estar dispostos a dar estudos bíblicos a quem quiser e a quem aceitar a todo instante, pois a fome
espiritual dessas pessoas precisa ser saciada. Nós aprendemos que quando nós estamos discipulando, nós precisamos amar, ajudar e gerar confiança na pessoa. Quando essa confiança já está gerada, quando essa confiança já foi ganha lá na etapa do preparo, as verdades espirituais já foram pregadas lá na etapa do plantio que nós vimos ontem. Então é o momento de sanar as dúvidas, de responder aos questionamentos do nosso discipulado. Muitas perguntas, elas precisam de maturidade espiritual para serem respondidas. E aí vocês podem se perguntar, mas como eu vou conseguir essa maturidade espiritual? Querido, você só consegue maturidade espiritual quando você estuda profundamente a Bíblia, quando você estuda profundamente a palavra de Deus. Sem que você estude profundamente a palavra de Deus, você nunca vai conseguir ter uma maturidade espiritual. Então, quando você for dar esses estudos bíblicos, se você não tiver uma maturidade espiritual, você não vai conseguir sanar as dúvidas e responder aos questionamentos da pessoa interessada que está fazendo o estudo. E como você precisa dessa maturidade espiritual, o discípulo de Cristo precisa se aprimorar no estudo da palavra de Deus. Sem que ele se aprimore no estudo da palavra de Deus, não é possível colaborar dando estudos bíblicos. Porque sem que você se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus, você não pode responder as perguntas. Porque as perguntas exigem respostas maturas espiritualmente. Jesus, ele foi mestre em fazer perguntas. E ele fazia perguntas às pessoas e essas perguntas geravam oportunidades para que ele pregasse o evangelho, para que ele levasse o evangelho às pessoas. Inclusive aqui na lição, na página 75, traz algumas perguntas importantes que ele fez e eu decidi aqui compartilhar com vocês, Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Tá lá em Marcos 2:8. A outra, que é mais fácil dizer? Tá lá em Marcos 2:9 e aí continua. Qual é o seu nome? Marcos 5:9. Quem tocou em meu manto? Marcos 5:30. Quem o povo diz que eu sou? Marcos 8:27. O que o homem poderia dar em troca de sua alma? Marcos 8:37. O que é que vocês estão discutindo com eles? Marcos 9:16. De quem é esta imagem e essa inscrição? Marcos 12:16. Essas aqui são algumas perguntas que Jesus fazia. Mas em todo o seu ministério, ele amava fazer perguntas. Em todo o seu ministério, ele foi fazendo perguntas às pessoas. E essas perguntas serviam para gerar oportunidades para que ele pregasse. Como vocês viram, essas perguntas são temas cotidianos, né? O que vocês estão pensando, quem é esse, quem sou eu. E aí a gente se depara com o que a gente falou ontem, né? A gente precisa ter oportunidades e precisa aproveitá-las. Então, Jesus ele aproveitava cada oportunidade para fazer uma pergunta cotidiana, de um assunto cotidiano, para depois ele ir para o assunto espiritual, para apresentar o Deus Pai. Bom, o objetivo de fazer essas perguntas era criar oportunidades para falar do reino de Deus. Então, em todo o seu ministério, Jesus fazia isso. Jesus fazia perguntas para que então as pessoas ficassem curiosas e queiram saber as respostas. Daí ele dava as respostas e já inseria algum tema espiritual, alguma verdade espiritual. Gente, é isso por hoje, o nosso tema. Eu achei bastante interessante trazer sobre essa arte de fazer perguntas que Jesus tinha. Porque isso pode ser um meio que a gente também pode fazer. Muitas vezes as pessoas estão com fome espiritualmente. E a gente pode aproveitar e começar com perguntas cotidianas e que levem elas a
gerarem confiança na gente e terem curiosidade para saber essas respostas. E então a gente dá a resposta e começa com a verdade espiritual, que tem tudo a ver com essa pergunta, né? Agora eu vou ler o comentário de Ellen White, que eu achei super interessante aqui. E ele diz o seguinte: abra as escrituras perante alguém que está em trevas, e você não se queixará de fadiga e falta de interesse na causa da verdade. Seu coração será despertado para uma espécie de ansiedade pela salvação das pessoas e ficará repleto de alegria pelas evidências de sua própria fé. E você descobrirá que quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Esse comentário está lá no livro O Serviço Cristão, de Ellen White, na página 141 a 144. Eu achei bastante interessante, né? Porque aqui fala sobre a fome espiritual, né? Muitas vezes nós podemos aproveitar a oportunidade dessa fome espiritual, desse tormento, dessa treva que a pessoa interessada está passando, para que a gente passe a apresentar a palavra de Deus para ela, para que então as trevas de sua vida acabem e a luz que vem da palavra de Deus, que vem de Deus através de sua palavra, iluminará a vida desse interessado. E então ele ficará cada vez mais curioso, cada vez mais com vontade de aprender. E nós, como discipuladores, que estamos discipulando essa pessoa interessada, nós também ficaremos com fome de salvação dessa pessoa que está estudando a Bíblia. Nós também ficaremos, aqui como diz, né, que o nosso coração será despertado por uma ansiedade pela salvação dessa pessoa interessada. E eu achei muito interessante esse último comentário dela que fala: e você descobrirá que quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É muito evidente isso, aquela frase, né? Quem cuida da dor do outro, Deus cuida da sua. Quando nós cuidamos da dor do outro, Deus cuida das nossas dores. E como discípulos, é isso que nós percebemos. Quando nós cuidamos da dor de alguém, quando nós ajudamos, estamos ajudando a sanar as dúvidas e desentendimentos. É Deus quem cuida de nós. É Deus quem nos conforta e cuida dos nossos problemas. Bom, agora é o nosso motivo de oração. E o motivo de oração de hoje é bastante importante. E esses motivos de oração, gente, eu não estou orando aqui com vocês para instigar vocês a orar na casa de vocês, orar durante o dia todo, seja em pensamento, a Deus, para que isso aconteça como discípulo de Cristo. Deus nos chamou a ser discípulos de Cristo. Basta você aceitar. E se você tem aceitado, você precisa clamar a Deus que Ele te ajude nessa caminhada, pois não é uma caminhada fácil e você precisa dele mais que tudo. Então, o motivo de oração hoje é bastante importante. Peço a vocês que orem por isso. Orem pela vida de vocês, orem pela vida espiritual. Orem para serem discípulos verdadeiros de Cristo. O motivo de oração de hoje é: oremos para que nós tenhamos interesse e sabedoria para estudar a palavra de Deus, para estudar as Escrituras, estudar cada vez mais com vontade, com fome, e para que, ao sermos questionados, a gente tenha maturidade espiritual para responder essas perguntas. Ou seja, ore para que Deus te dê vontade, te dê fome de estudar cada vez mais as Escrituras, cada vez mais a Bíblia, a palavra de Deus. Para que quando você for perguntado, você tenha maturidade espiritual para responder e apresentar o reino de Deus como a gente aprendeu hoje. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Fiquem agora com a nossa música tema. Reflitam, orem e até amanhã.